Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre busca e entendimento. O que é isso? O que é busca e entendimento? Antes de eu dar a palavra para o Jorge, apresentá-lo aqui, trazer ele para o nosso palco aqui. Quando a gente nasce, né, o Jorge já falou muitas vezes nesses anos todos, que a nossa alma é vazia, ou melhor, vazia. Nós não temos alma. A alma vai se formando de acordo com o desenvolvimento da personalidade e a gente vai adquirindo a alma, desenvolvendo isso e a gente vai buscando. Depende do anseio de cada um, os khandhas, nidanas, todas aquelas tendências que a gente traz, a gente vai sentindo dentro da gente o caminho a seguir. Então a gente começa essa tal de busca. Né? Todo mundo faz busca, estou buscando alguma coisa, estou buscando isso, estou buscando prazer, estou buscando futuro, estou buscando sucesso, estou buscando isso e aquilo. Cada um busca uma coisa. Livre-arbítrio, dentro do livre-arbítrio. Agora, muita gente busca, mas nem sabe o que está buscando. Não tem entendimento nisso aqui. E a gente sabe que o entendimento da alma, ele acontece através da experiência. É isso que nós vamos tentar. Quer dizer, eu não vou tentar nada, eu só vou instigar o Jorge aqui, tentar extrair o máximo dele, a gente poder fazer com que a gente possa dar um entendimento à busca. Ah, eu sou um buscador. Buscador do quê? Do que você está buscando? Tá, além de você estar buscando, você entende o que você está buscando? Então, a gente sempre visa no Vida Inteligente trazer um pouquinho de esclarecimento ou então fomentar a dúvida, aumentar a dúvida mais ainda para que a gente possa, né, ir atrás, instigar e ir atrás da coisa. Vou trazer ele aqui. Como é que você está, meu irmão? Tudo bom? Eu só estou desligando o meu telefone aqui agora que eu vi que está ligado. Só um pouquinho. Tudo bem com você? Você estava ouvindo o que eu estava falando ou não? Estava ouvindo sim, Ah, sim, porque às vezes teve vezes que eu sumi aqui quando eu aparecia no vídeo, eu apagava meu áudio, né? Mas tudo bem, isso aí são coisas. Eu estava ouvindo você, sim. São coisas de neófito, né? Como é que você está? Antes de mais nada, eu quero saber como é que você está. Eu estou 300.000% bem. Bacana, né? Isso é bom, né? Só explicando por que dentro está com fundo verde, é que a gente está tentando colocar o background do vídeo inteligente, mas daí no software que a gente está usando, daí não conseguimos, né? Então por isso que daí estou com um chroma key verde. Quem sabe a gente coloca no próximo aí, a gente já tem habilidade aqui para poder colocar isso. Mas até é bom que daí, assim, pelo menos aí, o pessoal não se compartilha, que sempre fica lendo e deixa os livros jogados pelos cantos e pelo menos não vê a bagunça de livro. Hoje o Jorge está clean, só está ele aqui, não tem livro. De repente vai aparecer o gato aí de novo. Não, eu fechei a porta. Fechou a porta, hoje ele não veio. Então tá bom, beleza, estamos aí. Tá tudo tranquilo, galera, tudo sempre. Você ouviu, eu falei muita besteira na abertura, alguma coisa? Já pode tomar a palavra e seguir adiante sobre essa questão que a gente busca, mas a maioria não sabe o que busca, ou cada um busca aquilo que anseia, o que ensinaram, o que a mídia mostra. Então é isso. E nós estamos depois de tudo que a gente está enfrentando, está enfrentando e ainda vai enfrentar, então a gente precisa saber ainda, né, um pouquinho. E agora? O que eu vou fazer? Quando nós conversamos, a gente fez uma live, não sei se foi em março, né? Então, daí, sei lá, 4, 5 meses atrás, né? Daí eu dei a opinião que, assim, a gente estava vivendo era um aviso, né? E é um aviso, né? O que vai acontecer em seguida vai depender do aprendizado que se esteja tendo nesse período, né? Espero que seja um bom período de aprendizado para todos e para cada um, né, para que a gente consiga dar um redirecionamento no nosso conceito de vida, né, mas fazer o quê? Então, meu nome é Jorge, Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, e obrigado pelo convite de novo, Grego, para vir aqui conversar, né. Primeiro, assim, com relação à busca,
Independente do que cada um de nós esteja buscando, a gente teve uma conversa uns dias atrás, umas semanas atrás, uns meses atrás, não sei, sobre reflexo do mestre, né? Então, Isso. é um complemento muito bom à conversa que a gente vai ter hoje. Então, independente da razão da busca, né, de cada um, o simples fato de você estar buscando alguma coisa, em si é altamente positivo, porque significa que você saiu do estado de inércia, sabe? E aquela inércia, que tem a inércia positiva ou criativa, né? Que às vezes é um estado cósmico, né? Um estado de pralaya é um estado de inércia criativo ou positivo, né? Ou ativo, né? E tem o estado de inércia passiva, que é quando então o ser humano ele está assim empatado em si mesmo, atolado em si mesmo, afogado em si mesmo, e ele não faz nada. É como se a vida fosse tudo e nada, né? E ele não percebesse que isso não basta, que não é a forma de viver a vida. Então, quando ele decide sair desse estado de inércia passiva e inicia uma busca, independente de para qual lado seja que ele ande, é altamente positivo. A gente conversou umas vezes em que é melhor ter um caminho do que qualquer caminho, do que nenhum caminho. Mas e se o meu caminho for em direção errada? Ótimo, você vai aprender o que é o erro e qual é o caminho que você não quer. Certeza. Né? Então, o processo de busca é altamente positivo, altamente construtivo. Mas e se eu errar no meu processo de busca? Parabéns, parabéns, porque o erro, ele é o caminho para o acerto, o erro é o caminho para o aprendizado, o erro é o caminho para a experiência, né? Que acontece que daí quando há aquela tendência para se manifestar enquanto o erro, que a gente chama de erro, então pode ser uma tendência que, antes de se exteriorizar, eu compreenda e sublime e se transforma em experiência, aprendizado, exercício da vontade. Pode ser que aquela tendência, aquele erro, ele se exteriorize e eu compreenda o que foi feito e haja para sublimar e para equilibrar as ações do meu erro, as ações externas, as decorrências, né? E, e aquela terceira via em que daí essa tendência ela vai se exteriorizar, vai gerar um erro e eu não aprendo com o erro. De qualquer maneira, né, o resultado desse aprendizado, desse não aprendizado, ele vai cobrar o seu tributo, que significa você não está inerte, né, você não está na inércia, você está buscando alguma coisa. Do ponto de vista de etimologia, é uma coisa muito interessante, porque poucas palavras, né, no léxico do nosso gênio não tem uma origem definida, né? E aí e inclui-se aí no o grego, o latim, português, que é a nossa linha dos gênios de idioma, né? E buscar é uma delas, que ela praticamente não tem etimologia. Então tem uma assim, uma das vertentes é que daí o buscar, ele é do proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu é aquele núcleo, né, de gênio de linguagem que depois derivou para todos os idiomas indo-europeus, né, que seria aquele intermediário entre o sânscrito e o que veio antes do sânscrito, né? Então, tem uma palavra no proto-indo-europeu que é budsko, né, que significa ganhar, é uma das possibilidades, né? E tem uma variante daí no latino, que daí é vestigare, que é como se assim, seguir um rastro, mas são só conjecturas. Então, a palavra buscar é uma das poucas que não tem uma identidade etimológica bem definida. Mas o conceito que se tem hoje de buscar é você achar aquilo que você quer mediante o movimento.
né? Então, o que é o processo de buscar? É você se mover para encontrar aquilo que você deseja. Aí vem aquela questão: qual é o meu desejo? O que você busca? Essa é a questão. Né? Ou qual é o meu norte? Né? Então, se o meu norte é a razão, o meu norte é a emoção, o meu norte é o instinto, meu norte é o satisfazer as necessidades físicas, a partir do momento que eu determino o norte, eu me lanço em busca de alguma coisa naquela direção e vou encontrar. Às vezes se define uma coisa que você busca e você pode pensar que não encontrou, ou você pode pensar que aquele desejo que você busca satisfazer, né, ele não vai ser nunca satisfeito, e pelo fato dele não ser nunca satisfeito, ele não tem impacto. O fato de desejar, o fato de iniciar uma busca, tem tanta responsabilidade quanto o término de uma busca. Por quê? Porque no momento em que você começa a buscar alguma coisa, você cria, você imagina, você qual é que é a palavra? Ver esperança, você cria uma esperança, você espera, você antevê o teu desejo realizado, você antevê aquilo que te move em direção a uma busca. No antever, no imaginar, no pré-alimentar aquele desejo, é como você está indo em direção a uma loja de bolo e você já vai salivando em direção à loja de bolo, por quê? Porque você já está sentindo o gosto daquele bolo que você vai comer. Isso Sim. é uma busca, né? A busca é assim, é você se mover para achar aquilo que você quer. No momento, então, que você se move para atender um desejo, independente se conseguir atender o desejo ou não, todo o resultado vital, só o físico que não, mas todo o resultado vital, astral, mental, e por decorrência o resultado de karma para cada um, ele já está escrito e consolidado. E você vai ter que arcar com as decorrências dessa busca, tendo ela tido sucesso fisicamente ou não. Mas você não vai perder o raciocínio, né? Deixa eu fazer Não. uma. Vamos voltar no tempo aqui, porque enquanto eu não sei, eu nasci, eu venho com as minhas escandas e nidanas, minhas tendências, né, boas e ruins, e não sei de nada. Quer dizer, não sei de nada, não, eu sei, mas ainda não tenho condição de desenvolver isso aqui. Quando é que inicia isso que você já desenvolveu mais para frente, que eu já tenho capacidade de discernimento, de escolhas, de desejos, tudo? Quando isso aí se manifesta no começo? Por exemplo, é possível que eu nascer com um anseio muito grande pela minha busca? Como é que se desenvolve essa busca num ser ignorante? Porque Ignorante no sentido de desconhecer, né? Perfeito, exatamente. De ignorar, né? A maneira mais simples de responder isso é quando começa, a gente imagina assim, nós estamos em uma viagem, né? E quem arrumou a minha mala para esse dia de viagem, que é essa vida que eu estou vivendo agora, não foi o meu pai e a minha mãe, né? Ok. Só que não é o meu pai e mãe físico que arrumaram essa mala que eu tô. Eles dão o veículo para que a viagem aconteça, que é o corpo físico. Não é o meu pai e mãe espiritual, que é aquele que fica o tempo inteiro me dando conselho e eu não ouço ao longo de N existências. Quem arrumou minha mala foi o meu pai e mãe kármicos. E sabe quem é o meu pai e mãe kármico? Quem? Eu mesmo, porque eu arrumo a mala que eu vou, assim, com todas as coisas que eu tenho para o dia seguinte. Então, toda noite eu arrumo a minha mala para viajar no dia seguinte. Só que Perfeito. eu acordo com amnésia, eu não lembro o que eu coloquei na minha mala, né? E pego e vou. Aí eu saio reclamando: puxa, mas essa mala está muito pesada, essa mala está muito alto, muito baixo, essa mala tem cabelo comprido, queria ter cabelo curto, tem cabelo encaracolado, queria ter cabelo liso, tem olho preto, queria ter olho verde, rico, queria ser pobre, pobre, queria ser rico. Então, a gente passa boa parte da vida reclamando da mala que a gente está carregando.
E aí, conforme o caminhar vai acontecendo, os passos vão sendo dados, né? Você lembra de passos, né? Que é o estender a perna, né? E aí tem pandere, que é o estender, a distância entre um pé e o outro andado é passos, o que fica atrás do calcanhar é o passos, é o passado, né? Então, na medida que eu vou dando o passo na vida, eu vou precisando de elementos para que a vida se desenvolva. Daí eu vou abrir a mala, né? E aí o que tem dentro da mala? Aquilo que eu mesmo coloquei. Aí, que, poxa, tá frio, eu vou usar uma roupa, né? Que roupa eu tenho para combater esse frio, essa tendência, o que seja, né? Aquilo que eu mesmo coloquei. Aí, se, poxa, mas eu vou atravessar o Himalaia, né? E aí me colocaram uma camiseta de manga curta. Quem foi o inepto que me deu uma camisa de manga curta para atravessar o Himalaia? Eu mesmo. Eu mesmo. Mas quando veio o entendimento disso, Jorge? Aí é que está isso aí. Aí é que está. Na medida em que, de início, a vida de todo mundo é só reclamação. Né? E aí, quando você se cansa de reclamar de quem arrumou a tua mala, né, você passa a reclamar para o chefe geral da coisa toda, você reclama para Deus. Puxa, Deus, mas olha qual foi o inepto que preparou essa mala para mim. Me deram manga curta para atravessar o Himalaia, me deram um capote de pele para atravessar o Saara, né, me deram asa quando eu tenho que ir no fundo do mar, me deram um escafandro quando eu tenho que voar, porque assim, tudo é inadequado, tudo. Então a gente passa a criticar, né, o arrumador geral de mala para a viagem, que somos nós mesmos, e na dúvida criticamos Deus. Na medida em que a gente vai andando ao longo da vida, e aí a gente vai amadurecendo, né, o que acontece? Eu vou compreendendo o processo, vou compreendendo o tamanho da coisa que eu tenho que carregar, vou compreendendo o que tem dentro de mim, porque fui eu mesmo que arrumei isso, eu me ofereci, eu dei o dia seguinte para mim mesmo, né? E o principal, o grande aprendizado, né, é preparar a mala adequadamente para o dia seguinte, porque a vida, né, ela é a sequência do ontem e a antecedência do amanhã, né? Então, se o meu aprendizado, se eu não consigo definir exatamente o que é a minha busca, né? Eu gasto a vida em reclamações, né, e entrego uma mala vazia para o dia seguinte. Daí chega no dia seguinte, vamos de novo para tentar resolver esse negócio, né? O que eu tenho? Nada. Ou o que eu tenho? Pedra. Pô, mas botaram uma caçamba de brita, né, de pedra dentro da minha mala. Será que será que o universo me odeia? Deus me odeia? Meus anjos me odeiam? Meus santos me odeiam? Ninguém me protege? Eu sou um abandonado, nada dá certo, eu não tenho força para isso nem para aquilo, eu não consigo, eu não. Quando quem está ouvindo tua reclamação é você mesmo. Se alguém pega a gente assim, os 2 últimos minutos e ouvisse, pegar o programa andando, ele ia acreditar de que existe o pecado, pô, porque, né, que a gente aprontou alguma coisa, né? Então aqui. Não, mas aí o pecado é a fuga, então daí a gente pega a nossa incapacidade de ontem, né, e aí atribui as necessidades de hoje ou os desafios de hoje, né, a uma desobediência divina traduzida por pecado. Mas por que a tua mala está tão carregada, meu filho? Deus assim, é porque eu devo ter cometido algum pecado, então o que eu vou fazer? Eu vou passar a vida inteira espiando e eu acho que sofrer é certo. Daí você está achando que a tua incapacidade em preparar o dia de hoje, ela é uma coisa acertada, e você entra em um processo de autoflagelação quando ninguém te olhando. Assim, é só você e você mesmo. Aí você se tranca na vida e dá-lhe chibata nas costas. Aí você, que era o de ontem, não compreende. Você, que é o de hoje, entra em uma falsa sensação de dever cumprido, que é a autoflagelação, e daí não tem ninguém se preocupando com amanhã. E daí amanhã você está com a mala pesada, as roupas inadequadas e com as costas tudo rasgadas de tanto chibatada. Aí vai culpar quem? Deus? Mas eu já fiz esse questionamento. Eu fiz, a gente está assistindo a gente deve ter feito também.
Um dia, Lógico, eu penso, lógico. eu penso assim, um dia eu não tinha nem mala, eu estava vazia. No começo não tinha nada. Então, Mas é tão começo que isso aí como não é que é serve esse, como de. é que é esse começo, Jorge? Como é que é quando eu não tinha tranqueira nenhuma, nem mala eu tinha? Como é que é? Mas é que daí, quando você não tem tranqueira nenhuma, você não tem experiência nem consciência, né? Isso, Aí o entorno te dá suporte, aí o próprio cosmos te dá suporte, porque você é tão neófito, né, na matéria, que aí você não... É como você querer brigar com o bichinho, porque ele não está compreendendo a orientação que você está dando, verdade. entende? Boa. Então, não tem como brigar com a criança, brigar com o bichinho, brigar com o bêbado, né? Não adianta, você tem que esperar voltar a um estado normal de consciência, ou adquirir consciência, né? Ou evoluir através assim, dos gênios, assim, das séries todas de um ciclo, para que daí, então, ele possa ser cobrado, porque você só pode cobrar daquele que entende. Então, às vezes, Sim, você vê uma pessoa fazendo uma coisa, e você fala assim, puxa, mas como é que ele consegue fazer uma coisa dessa? Como é que ele consegue ser assim, tão ruim, tão mal, tão errado, tão isso? É que é o que é a natureza, assim, a mala da criatura, ela tá tão, assim, tão desnorteada, que quem passa a ditar as diretivas de vida são os instintos. E o instinto, ele só sabe manter a vida, ele não sabe fazer mais nada. Se você delega para o instinto o prazer, vai dar errado. Se você delega para o instinto o discernimento, vai dar erradíssimo. Se você delega para o instinto a intuição, se você dá o instinto a diretiva da tua vida inteira, esquece, esquece, sabe? E esquece. É você pega um gatinho filhote e bota na sacada, passou um passarinho e ele pula. A culpa é do gatinho? Não, o gatinho tem instinto de ir atrás do passarinho. A culpa é sua por não compreender que aquele ser não tem noção de que o instinto não pode dirigir a vida. Percebe? Isso a gente aplica na nossa vida o tempo inteiro. Delega as direções, as buscas, aos instintos, às emoções, e depois cobra quando o resultado dá ruim. mas Jorge, Não é? em essência nós somos todos iguais, né? Em Em essência. essência, nós somos todos iguais, Quer todos dizer, como iguais. é que a gente fala muito para essa busca, esse entendimento, a gente deve tentar acessar a nossa essência, né? Que uns chamam de eu superior, vão dando nome. Como é? Lógico. Mas é que assim, o eu superior, eu não tenho que, ou a consciência, né, superior, eu não tenho que buscar em lugar nenhum. Eu não tenho, a gente usa um termo, adquirir consciência. Sim, Quando você fala adquirir consciência, é a tua persona, né? É a tua alma falando que ela precisa adquirir consciência, mas você, enquanto indivíduo, né? Ou você já tem toda a consciência do universo em você mesmo. Quem tem que passar por um processo de aprendizado, sublimação e mescla e mistura, entrelaçamento, é o que a gente conceitou como alma. E o que quer daí fazer com que a alma adquira consciência, fazer com que a alma evolua, fazer com que a alma isso, a alma aquilo, é pegar dois planos universais, que é o plano astral e o plano mental, separá-los, porque eles estão fundidos, né? E fazer com que cada um tenha a essência do plano seguinte. Então, o adquirir consciência, o correto seria, eu estou em um processo de infundir a minha consciência na minha própria alma, ou estou em um processo de fundir a minha alma à minha consciência, estou em um processo de fusão de mim mesmo com o meu eu superior, ou eu estou em um processo de fusão de mim mesmo com o meu mestre, ou que nome se queira dar, por quê? Porque isso já está em mim. Não tem como eu ir buscar consciência no universo, não. Eu vou buscar elementos no universo para que, em eu fazendo uma cópia desse elemento do universo na minha alma, a alma se torna um reflexo do universo, daquele plano com maior nível de compreensão, e aí então há uma fusão. Por quê? Porque simili similibus congregantur, se funde
né? Aí, como se funde, é como se fosse um processo assim, a consciência, o eu superior em cada um de nós, o espírito, Deus, que nome cada um queira dar, dependendo da sua crença, ele tem um código de linguagem, tem um idioma, né? E aí o ser humano, ele tem o idioma dos átomos, que é o que vai nortear o corpo físico, tem o idioma dos elementais, que é o que vai nortear os instintos, tem o idioma das emoções, que é o que vai nortear o astral, e tem o idioma do mental concreto, que é o que vai nortear a mente concreta. São conglomerados cósmicos onde existe miríades de seres de inteligência, tudo ao mesmo tempo, né? Passando por seu processo de aquisição também. A aquisição da consciência pelo ser humano é fazer com que daí a minha alma, que é a minha mente concreta e as minhas emoções, elas aprendam a conversar com aquele que em mim lhes é superior em termos de compreensão universal. Então, eu ensino para minha emoção como ela conversa com a minha mente concreta, como ela conversa com a razão. Mas isso só tem sentido se eu ensinar a minha razão a conversar com o mental abstrato, que é o próprio universo, que daí é Deus em mim, que sou eu mesmo. Porque se eu digo isso assim, não, eu preciso ensinar meus instintos a obedecerem à minha razão. Se a tua razão está desconectada da intuição, da mente abstrata, não adianta nada, por quê? Porque você vai ser um ateu, um concretista, né? Ou um ignorante assim, recheado de um conhecimento que não te leva para lugar nenhum. O processo inteiro é de encadeamento. Então, o adquirir consciência é infundir a consciência que em mim já existe, pois eu sou essa consciência, eu tenho um nome, eu tenho um número, eu tenho um som, né? E infundir essa consciência no hoje. Ou, o que seria? Ensinar para mim hoje aquele que escolheu o como formar a roupa que eu estou vestindo hoje a partir de ontem, que é o que a gente conceitou como consciência. Tá? Então, esse é o processo de busca, né? Isso é busca. Então, é você achar aquilo que você tem que se mover para procurar. Então, você não importa, te vira, corre, meu filho, né? Corre porque a vida está passando. Isso é buscar. Só uma parte, Jorge, voltou à busca. Essa busca é algo que eu tenho um livre-arbítrio total, vamos dizer, claro, livre-arbítrio total, ou existe algum bijan, alguma semente em mim que faz com que eu busque aquilo que tem que ser buscado? Como é que é isso? Então, quando você abre a tua mala, né? Então, você vai atravessar o Himalaia e só tem manga curta para você atravessar o Himalaia. Mas junto está um livro, um pequeno livreto, que se você sentar e amainar a sua alma por alguns instantes, ele te ensina como fazer uma meditação para você controlar o calor corpóreo. A manga curta, Nidana. O livrinho que vai ensinar como você manter o próprio calor, Skanda, tendência positiva. Então, quem vai estar o tempo inteiro fazendo com que você tenha a possibilidade de sobreviver, que você tenha o impulso de caminhar, que você tenha o impulso de aprender, entender, compreender, quem vai estar fazendo isso é aquilo que daí de justo, de bom, de bem, de belo, você mesmo teve como resultado do dia anterior, a tua experiência do dia anterior, isso aqui vai ficar o tempo inteiro te dando um norte, você pode ouvir ou não. Peraí, não entendi ainda. Quem é que vai me dar esse norte? Então, da mesma forma como você arrumou a tua mala para o dia de hoje, e aí tem coisas inapropriadas que você não deve dar vazão, que seriam as tendências negativas, né? Sim. Há as tendências positivas, que são o acúmulo de todas as tuas experiências anteriores. Ah, sim, tá legal. Entendi. Entende? Agora... Ou então, voltando à analogia do atravessar a montanha, né? Então, se não tiver o livro, né, mas aí tem ali na mala um material combustível e fósforo ou alguma coisa para você fazer um fogo para se aquecer. Então, esse que é o jogo. Mas só que daí
inclusive nisso, na questão daí das tendências positivas, é você que tem que ter construído, porque daí não é assim, você vai se lançar para atravessar o Himalaia de havaiana, de bermuda de praia e camiseta de alça, né? Sim. E aí você chega lá em cima e daí diz, não, eu vou procurar, né, um mosteiro para me iniciar no Himalaia, né, para que eu seja um ser humano superior e ajude a humanidade. Ótimo, ótimo. Só que daí, ao invés de se preparar adequadamente, né, e isso ser uma decisão e uma ação baseada em um estado de consciência, você vai porque é o seguinte, eu quero voltar de lá com um manto laranja porque é moda, né, e eu vou chegar e vou fazer um montão de selfie, né, de manto laranja, e vou fazer já vou levar meu celular com várias baterias porque eu quero fazer selfie subindo o Himalaia, né, e eu quero chegar lá naquele mosteiro, eu quero tirar todas as fotos porque não sei o que tal. O que vai acontecer? Você vai começar a subir e vai morrer de frio, vai morrer congelado, né? E ainda vai morrer congelado xingando Deus porque ele não fez aparecer um raio de sol para te esquentar, né? Porque Deus esqueceu que você estava indo lá para tentar aprender para fazer bem para os outros. Que Deus que vai estar te ouvindo? Se o bem para os outros que você queria fazer, na verdade, era você aparecer em selfie em lugar exclusivo. Percebe? Esse que é o jogo de escândalos e nidanas, tendências positivas e negativas em cada um de nós, que é somente o fruto das nossas próprias ações anteriores. Por isso que eu falei de início, quando você decide o que você quer buscar, independente de você conseguir levar a efeito fisicamente o teu desejo, né, ele em si está construído, porque é aquela questão lembra, do utopia, não, topos lugar, né? Então, utopia é um lugar que não existe. O próprio conceito inexiste porque quando você imagina alguma coisa, já não é mais utopia. Quando você mentaliza alguma coisa, já não é mais utopia. Quando você se emociona com alguma coisa, já não é mais utopia. Então, existe materialmente, né, enquanto emoção, enquanto instintivo, enquanto mental. E está realizado, só não tem resultado físico. Então, você iniciou uma busca para chegar em alguma coisa que é uma coisa sem valor, se vira, porque você pode não conseguir o estado da busca agora, mas você vai ter que resolver a razão de você ter desejado buscar no dia seguinte. Empreendeu uma viagem através do deserto para chegar na caverna de Alibaba, né, para ver os tesouros que tem lá. Né? Aí chega na metade, você se arrepende porque você vê que, na verdade, o maior tesouro no deserto é a água. Sem você dúvida. Não pode beber pedra preciosa. E daí você diz, não, agora Deus me arrependi, me ajuda para não morrer. Nada. Você vai morrer esquecido no meio da areia, desperdiçou tua vida. Da mesma forma como que foi tentar no Tibete, né? Vai morrer congelado e desperdiçou uma existência. Entende? Então, a definição da busca, ela é tão importante quanto a ação de buscar, porque vai ter que resolver, tá? Agora, vai. Sim, não, pode falar. É interessante, mas eu quero que não esquecer mais para frente, aí eu sei que você não perde o raciocínio, mas tem gente que, de repente, ele parece que a gente, de repente, se esquece de tudo. De repente, o que a gente entendia, a gente deixa de entender. Ou cria um novo entendimento. São essas coisas da vida que alguns fatos fazem com que ou a gente perca a fé, ou a gente perca o rumo, ou a gente perca o desejo. Ou a gente perca... Como isso é normal? Isso é normal? Como reconstruir o que foi desabado? Essa aqui é a questão. E é muito comum acontecer isso no caminho do buscador, digamos assim, do adepto, do discípulo. Vamos nomear da maneira que for. Existem muitos percalços que colocam em dúvida toda a busca e todo o entendimento do discípulo, do adepto. Vai depender, Grego, assim, qual é a altura do teu norte. Se você está empreendendo uma busca e as tuas referências são uma trilha que existe no meio da mata,
Você vai andar 500 metros e a trilha vai ter sumido porque a inteligência do ente floresta, ela desmanchou a trilha. Então, aí você começa a ter dificuldade e você vai atribuir essa dificuldade a quê? Ao fato de a floresta ser do mal? Ao fato de não ter Deus te ajudando a deixar a trilha aberta? Não, é porque você não sabe para onde você está olhando. Agora, ao invés, então, eu definir o meu norte, que é o que vai, assim, o que vai ser o ponto de referência da minha busca, olhando pelo chão, eu vou dizer, não, eu vou olhar pelo tipo de árvore, porque eu tenho a memória de qual é o melhor caminho. Dura 50 metros mais para frente e acaba porque a floresta em si muta, a vida em si muta, a matéria em si muta, né? E você vai ficar sem direção e vai começar a reclamar e vai dizer que isso é empecilho, é dificuldade, é peso adicional, vou me sentir desmotivado, alguma coisa está errada, teve erro de alguém, claro que teve erro de alguém seu. Agora eu tenho um outro norte, né? Assim, tenho um norte, só que daí, ao invés do meu norte ser no chão e na altura das árvores, eu vou me guiar pelo céu. E eu estou no descampado, né? E estou me sentindo o senhor do universo, porque eu me guio pelas estrelas, né? Então eu olho, né, a estrela polar ou o cruzeiro e vou naquela direção. Ou então sei que é o norte, sul, leste, oeste. Eu sou assim o senhor da evolução. Eu me sinto completamente preparado, né, amparado pelas hierarquias e tal, e não tem assim impedimento, não tem dificuldade que me demova e eu vou. Ótimo. Aí você entrou na floresta densa, que daí não dá para ver o céu. Aí vai se guiar como? Aí você sente e chora porque toda a tua expectativa de vida era de andar em um, não é? Então, verdade. então o que define o nosso conceito de dificuldade é aquilo que a gente cria como esperança, como assim, aquilo que eu antevejo. Então, eu crio um caminho, né, que vai ser assim, aquele mar de brigadeiro e céu de almirante, ou ao contrário, não sei. Mar de almirante e céu de brigadeiro. Então, tá, esses caras assim, esse pessoal ligado ao militarismo, não. Então, então eu imagino que a vida vai ser aquilo, só que daí eu disse, nossa, eu estou num mar pleno, calmo, também vou me nortear pelas estrelas, aí vem tempestade. Aí, o que eu faço? Eu pego a bússola, boto nas costas e morro junto com o meu navio. Ou então volto para o porto e choro, né, até um dia alguém vir me perguntar por que eu estou chorando com a bússola amarrada nas costas. Mas ninguém vem me perguntar porque quem fica chorando com a bússola amarrada nas costas é doido. Ninguém conversa com doido. Né? E aí eu culpo as pessoas porque elas não vieram me dar um afago porque a vida está difícil. Culpo Deus porque não veio me dar um afago. Culpo o céu porque fez chover. Culpo o mar porque tinha onda. Tem aquele ditado, mar calmo não faz marinheiro, então você tem que ir, né? E aí vai ter pedra, você vai ter dificuldade, e vai vencer, e vai em frente, e vai ver que errou, vai voltar, vai acertar e tal. A questão é que daí a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada pensamento, a cada emoção, você tem que fazer o que eles chamam de colimar, você tem que ajustar a tua direção, por quê? Porque teu aprendizado é em função de milésimos de segundo. Se você hoje é igual a ontem, alguma coisa aconteceu de errado. Se você agora é igual a 1 hora atrás, alguma coisa está errado. Errado. Alguma coisa, entende? Então, dificuldade acontece porque você está inserido em um processo que daí tem as tuas responsabilidades individuais perante o cosmos, as tuas responsabilidades de família perante assim, o entorno, né, desse mundo que a gente está, a responsabilidade de nação, de humanidade, responsabilidades enquanto ente que faz parte do corpo mineral, né, do próprio ente planetário que está evoluindo, as suas responsabilidades enquanto parte de um ente mineral que é 1/7 de um ente cósmico, né, que é o sistema solar. Então, todas essas responsabilidades, elas estão à espera de serem compreendidas, à espera de serem vencidas, à espera de serem sublimadas, sabe por quê? Porque quando eu compreendo, quando eu venço, quando eu sublimo, eu transformei a matéria.
porque aquele ente, aquela coisa em si, que estava no aguardo de ser compreendida, ao ser compreendida, ela se conecta com a compreensão, se conecta com a resolução, se conecta com a visão, que é superior. E aí eu pego um influxo desse plano que está mais rarefeito, mais abstrato, mais consciente, e projeto nessa matéria mais densa. Aí a evolução acontece. E aí, nesse projetar, as opções que vão se colocando para serem trabalhadas, as direções que eu vou tomar, já são baseadas naquilo que existe em mim. O que existe em mim? Já não tanto instinto, já não tanto desejo, já não tanto só racionalidade, mas mais abstração, mais intuição. Daí a paixão, né, ela começa a compartilhar lugar com a fraternidade, o Sim. ódio começa a compartilhar lugar com a possibilidade de paz, né, de amor universal, e aí a matéria em você vai se transformando. Quando você vê, teu corpo físico está sentado na terra, não é? E a tua alma, que são as emoções e o conhecimento, ela está dispersa, formada por parte de todos os longínquos assim, pedaços do universo refletindo na matéria mais densa. Aí você não precisa mais se preocupar, porque aí então qualquer caminho que você vá, ele está acima da floresta. Aí você não se perde mais, não se machuca mais, não reclama das pedras, nem da mata, nem das árvores, nem das copas das árvores, nem da chuva, nem da tempestade, nem das ondas, nem dos relâmpagos, nem de quem não veio te dar abraço, nem de âncora. Por quê? Porque você superou esse estado de ignorância, de avídia, e passa a ver a vida como ela é, o meio como ela é, a interação do cosmos como ela é, e aí, então, uma vez que você tem essa compreensão, você se volta para tentar repartir, compartilhar com os outros, para que o caminho deles possa ser amenizado. De que maneira? Dando uma direção, nunca carregando ninguém pela mão. Eu acho que o objetivo de todos nós, acho, isso é achismo, né? É sairmos da roda de samsara, né? Deixarmos Sim. esse ciclo. Mas se a Mas gente. você sabe, Grego, você sabe, só de fazer um comentário, deveria ser, mas na verdade é uma coisa que apavora, de maneira geral, as pessoas, porque se as pessoas já têm medo da morte, mesmo sabendo que vão reencarnar, imagina o medo da morte sabendo que ela não precisará mais reencarnar, que ela não vai mais existir enquanto ser. Por quê? Porque ela passa a ser uma consciência pura, plena, interagindo com o cosmos. Então, é uma negação de todos os desejos e aspirações e conhecimentos que se tem hoje no estado humano, né? Então, o fato de não ter medo, de não precisar viver novamente, em si, no momento, é uma enormíssima superação. Acredito, só Tá? complementar. Considerando que o tempo daqui é diferente do tempo da atemporalidade, né? Até parece uma besteira falar isso. Considerando de que podemos contar nos dedos as pessoas, os seres, digamos assim, que adquiriram nirvana e que saíram da roda de samsara. Que entusiasmo podemos ter nós, hoje, 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas, mais as que nos precederam? Vamos esquecer. Vamos esquecer que reencarnaram não, mas já passaram por aqui N seres por aqui, né? Então, que alento a gente pode ter, a gente que está preso ainda no mundo do tempo, né? Que alento a gente pode ter se a gente sabe, através da história, de que raras pessoas, raros seres conseguiram alcançar o que você acabou de dizer há pouco, que é essa oportunidade de não ter mais que participar de nada disso, não ter nem escândalos, nem nidanas e usufruir de um mundo sem desejo algum, né? Você fazer parte de algo e tendo a consciência do todo, da sua forma mais plena de concepção. É que quando a gente fala história, Grego, a gente está referindo àquela parte
que foi compartilhada do que, então, tipo assim, Sem dúvida. uma pequena parcela que a história ela é desconhecida, né? Quando a gente fala dos seres que alcançaram esse estado de bem-aventurança, de ficar fora do ciclo de renascimento e mortes, que é chamado roda de Sansara, né? A gente vai e cita Buda, Krishna, Arjuna, Joshoin Pandira, Apolônio de Tiana, Orfeu, Pitágoras, Platão, né? Quetzalcoatl. Então você pega e começa a pontuar assim, é porque a nossa história se resume a isso, a história não é esotérica, né? A história é exotérica, né? Mas mesmo se a gente considerar que são milhares, ainda assim, os que atingiram esse estado, né, de bem-aventurança do ponto de vista humano, são, assim, todas aquelas hierarquias que nos precederam e que contribuem para que a coisa continue acontecendo. Se nós fôssemos pensar assim, qual é que é o sentido de buscar esse estado de bem-aventurança se eu não vou mais existir? Então eu vou pegar e vou parar, vou para a rede, né? E vou ficar esperando a coisa toda acabar. Se a gente pensasse nisso, o universo acabava porque vai chegar um tempo em que nós vamos ser responsáveis por todos aqueles que estão vindo. Todos os seres que estão vindo na escala evolucional, e nós estamos no meio da escala, né? Eles dependem integralmente para a composição, inclusive corpórea, do trabalho que se faz agora. Mas por que, já que nós estamos no fim de ciclo, por que ainda estão vindo seres? Me diz, tenta colocar na minha cabeça a mente concreta aqui. Não, eu vou só colocar um argumento, mas não vou tentar colocar na tua cabeça. Assim, mas eu sei que tem vindo, eu sei que vem gente nova, mas por que vem gente nova? E por que está vindo gente? É que nós estamos em um final de ciclo. Ele pressupõe o ciclo novo, com o Deobar, né, e o ciclo antigo no ocaso, né? E estão nascendo pessoas ligadas tanto ao ciclo novo quanto ao ciclo antigo, porque os que estão ligados ao novo ciclo são aqueles com uma preparação, uma alma rarefeita, adequada para sobreviver nesse ambiente. E os que estão vindo ligados ao ciclo antigo são aqueles tão densos, tão especializados em trabalhar contra a lei, que só sobreviveriam, né, em um mundo com tal densidade, né, de tendências. Então, assim, é a pororoca que eu falo, a pororoca, né? O encontro do novo com o velho e... Nunca nasceu tantos tão adequados e nunca nasceram tantos tão adequados e nunca nasceram tantos tão inadequados. Por quê? Porque perfeito. A ambiência para especializados, tanto no bem quanto no mal, ela assim, raras vezes é igual a que está hoje. Assim, é o escuro mais profundo e a luz mais profunda, né? E tem duas ambiências, livre-arbítrio, nasce, né? Mas eu queria comentar uma coisa que, assim, então a gente comentou da busca, né? E a conversa é busca e entendimento. E o entender, né, é uma coisa muito interessante, porque, assim, é daí da diferença entre o que é, isso é muito interessante, o que é entender, o que é compreender e o que é aprender. Então, primeiro o aprender. Então, o aprender vem de ad é até, tá? Pré é como se fosse antes, é uma coisa que define o presente. Prae esse, aquilo que está diante dos meus olhos, né? Então, ad é até, pré é o que vem antes, o que está diante, e o rendere, que é o rendere. Assim, é o prender, agarrar. O aprender é como se fosse assim, o ato de você pegar após perseguir. Então, quer ver uma aplicação perfeita do aprender? O gato perseguindo o ratinho. Persegue o ratinho, aprendere. Pegou. Ou então você persegue um conhecimento, né? Aí, quando você consegue chegar naquele conhecimento, você aprendere. Aprender não é entender e não é compreender. Aprender é quando você consegue pegar, mas você pode pegar
né, uma melancia de 15 quilos e não vai dar conta daquilo, nem de carregar, nem de comer. Então, o aprender alguma coisa não significa absolutamente nada, porque você pode nem ter capacidade de digerir o que você está aprendendo. Tá? Depois do aprender, porque era busca e compreensão, né? A conversa, né? Entendimento. Entendimento. Então, o entendimento, ele é como se fosse a segunda fase. Depois que você faz o aprender, então, o entender, o in é dentro, e o... só um pouquinho, tá? O entendere. O tendere é dentro. Então, o entender é você se dirigir para dentro, você estender-se para dentro de alguma coisa. Então, entender é quando você, após aprendere, aprendeu, então, com aquela coisa apreendida, né, você se dirige para dentro dessa coisa. Entendere, né? O que não significa ainda que você se assenhorou daquele processo, porque você prendeu e você é como se assim, estou procurando uma biblioteca subterrânea. Vamos fazer de conta que existisse uma biblioteca subterrânea, né? Então, o fato de eu aprender é eu chegar a encontrar aquela porta onde está a biblioteca subterrânea. O entendere, né? Eu me estender em direção, eu adentrar aquela biblioteca subterrânea. Em estando nessa biblioteca, aí é que pode acontecer o compreender, que daí o com é junto, é tudo, é um conjunto, né? O prai, né? É aquele de antes, que é o prai S, que fica na frente, que é o conjunto, né? E o rendere, que é o agarrar. Então, o compreender é quando você, então, compreende, né? Você agarra, você se estende no conjunto como um todo. Então, aquilo que você compreendeu se dilui na tua alma e te transforma. Perfeito. Então, o caminho é aprender, entender e compreender. Aí funciona. Uma pessoa que sofre um acidente, seja que tipo for o acidente, vamos dizer, bateu a cabeça, sofreu amnésia, em função disso. A caminhada dele, como é que fica? Aquilo que ele assimilou ficou na bagagem dele, ele perde tudo por causa dessa coisa. O fato dele esquecer, que é o entendimento, ele não entende. Você comentou antes que eu queria falar. Ele não entende mais nada hoje, entendeu? Então, sabe? Como é que fica um processo? É porque daí quem faz o processo de aprender, entender e compreender, no momento atual de evolução, é o sistema neurovegetativo, desculpa, é o sistema cérebro-espinhal, usando por base material, né, a massa encefálica e o conjunto da coluna, né? Quando isso fica prejudicado, então a minha capacidade de traduzir o meio, ela fica prejudicada, porque mecanicamente eu não consigo, né? Porque quando eu tenho daí o órgão de visão, eu tenho daí a visão física, né? A visão física, ela tem um símile que é a visão vital, a visão vital tem um símile que é a visão astral, a visão astral tem um símile que é a visão mental, que é onde está o âmago, né, da máquina de visão. Se o físico fica prejudicado, isso não chega, né, no miolo da máquina mental de visão. Agora, o que já está visto, o que já está construído, permanece. Se um outro sentido funciona e não só a visão, o processo continua mesmo, porque a visão cria imagem e larga para manas, que é a mente, né? A audição, o tato, o paladar, o olfato, todos criam da mesma maneira. Supondo que daí nenhum sentido mais funcione, o que está criado ainda permanece vitalizado, né? Ele não vai ser vitalizado porque ele não é assim. Então, lembra uma das características da mente é a memória, smriti,
né? Então, aí, como a mente ela não vai estar com a mecânica íntegra, a memória não vai ser vivificada, né? Mas tudo aquilo ainda permanece, Perfeito. não muda o fato. Não muda o Acho que fato. é uma pergunta que cabe, porque nós estamos com Claro, claro. muitas enfermidades degenerativas, tanto física como em todos os outros níveis. Eu queria saber uma curiosidade, né? É, Será que eu... isso é porque, assim, até hoje eu estava pensando uma coisa que eu vou repartir com vocês. É que, assim, deixa eu, como é que eu vou traduzir isso? Quando você toma uma vitamina, você está tomando o corpo físico da vitamina, que pode Sim, ter sido ou feita engendrada pela própria árvore, né, pelo próprio ente vegetal ou mineral que engendrou, o né, princípio ativo, e né? te cede aquela inteligência, né? Ou você vai tomar uma vitamina que foi industrializada, e aquele princípio vai ser dado para você da mesma maneira. É como se fosse o corpo físico da vitamina, né? Essa inteligência física externa, para que a vitamina C vai me ajudar? A vitamina C, organicamente, ela uma das coisas que ela vai fazer, ela vai favorecer o transporte dos glóbulos vermelhos no sangue, por exemplo. Mas é a vitamina C sozinha que faz isso? Não. Aí entra a alma dessa inteligência externa. A inteligência externa que o reino mineral ou vegetal me dá é a coisa em si. Só que é uma inteligência assim, quase instintiva. Daí vai entrar uma autointeligência dessa vitamina, que seria o complemento dela, a alma da vitamina, que é o quê? Que é a inteligência que existe no meu organismo para transmutar aquela vitamina em um elemento. Perfeito. E acima disso, existe a inteligência que é o resultado da transmutação daquele elemento externo em mim mesmo. Você aplica esse processo ao que a gente conceitou como vida, e daí você vê que o conceito de doença, principalmente as doenças elétricas, degenerativas, e tem a ver com o sistema nervoso, as coisas assim, é Isso. somente da incapacidade orgânica de processar esses 3 tipos de inteligência, primeira coisa. Segundo, é da incapacidade orgânica de distribuir o influxo vital que chega cosmicamente para cada um de nós através do que a gente conceitou como prana, que é a respiração. E na medida em que daí prana, ele começa a não circular adequadamente em cada um dos órgãos, e essa circulação, ela vai começar a ter limitante primeiro no mental, depois no astral, depois no vital, aí causa um esfriamento, né, por dizer assim, por que a nossa visão, ela diminui e você precisa de óculos? É porque Sim, daí há um esfriamento de parte dela no vital, um esfriamento de parte dela da máquina da visão no astral, um esfriamento de parte dela no próprio mental, por fluxo inadequado de prana, e a decorrência que daí, então, o olho, ele perde a capacidade de ver sem, ou não vai distinguir o verde do vermelho, ou... Então, esse processo é sempre assim, sempre assim. O que é interrompido é a minha interação com o meio através daqueles 5 meios que eu tenho, 5 caminhos que eu tenho de compreender o mundo da matéria que me cerca, né? Agora, internamente, a coisa continua da mesma maneira. A perfeito. dificuldade que a gente tem, Grego, é de compreensão, e daí no dia a dia, né, além desses fatores, né, de você daí saber o que é aprender, entender, compreender o que eu vou buscar, é você focar, né, assim, o que é que eu tenho que fazer hoje? Como é que a minha vida anda? Minha vida é baseada na instantaneidade. Se ao invés de basear minha vida nesse microsegundo que eu me desloco pelo universo, eu deixo de prestar atenção no que tem para ser feito e começo a usar todo o meu tempo de vida só para relembrar,
para tentar resolver as memórias do que eu não fiz ontem, eu não vou fazer o de ontem, não vou fazer o de hoje, e o amanhã eu tenho que resolver o de hoje e o de ontem que eu não resolvi, e o depois de amanhã eu tenho que resolver o de ontem, hoje e de amanhã, e assim sucessivamente. Chega num ponto que daí a vida fica de tal forma caótica que eu sento e choro pelo passado que eu não resolvi, ou pelo que eu devia ter feito e não fiz, sem compreender que a gente tem que ter o máximo de paciência possível e fraternidade para com cada um de nós mesmos, porque a gente faz em cada dia o que é possível pelo estado de consciência que cada um de nós tem. Se você decidiu ontem fazer uma busca incorreta que te levou a um erro, muito certo, né? Aquilo fica com memória, com aprendizado, mas sem estar permeado de mágoa, arrependimento, tristeza, lágrima, né? E hoje você tem uma certeza, né? Você não vai fazer novamente. Ah, mas aí vacilei e fiz. Ótimo. Então, aprendeu duplamente, você tem uma certeza. Amanhã você não vai fazer. O errado é você fazer, cometer o erro e não perceber. Às vezes a coisa ela é tão densa, ela é tão intensa, né? Assim, o que está na bagagem de cada um, ele se arrasta há tantos milênios que é uma dura luta para você conseguir conter aqueles impulsos, aquelas tendências, né? Eles têm que ter a suprapaciência, né? E aí ir fazendo assim um pedaço cada vez, e compreende, né? E tenta enfraquecer a força que aquela tendência tem em você, até que chega um ponto em que daí ela deixou de existir. Se ao tentar fazer isso, você se transformar no juiz das tuas buscas, no júri das tuas buscas, no carcereiro das tuas buscas, no carrasco das tuas buscas, quando é você mesmo que está sentado ali, né? Aí você sempre vai gastar parte do dia de hoje chorando pelo dia de ontem e pedindo ajuda para o dia de amanhã. Perfeito. E não funciona. Perfeito. Ó, hoje eu vou falar uma coisa curiosa, inclusive. Eu até sugeriria, uns 10 anos atrás, nós fizemos um programa, Jorge e eu, no Vida Inteligente, com o título de Entendimento. Entendimento. A minha recomendação é: assistam primeiro esse programa de 10 anos atrás, Entendimento, e depois dele, assistam, 10 anos depois, o programa de hoje, Busque Entendimento. Não é interessante isso? É uma coisa interessante, sabe que eu nunca vi nenhum programa, né, que a gente fez, sei. né? Mas é interessante porque a gente complementa. Não, assim, obrigatoriamente, né, a nossa opinião hoje, ela tem que ter evoluído com relação à opinião de 10 anos atrás. Exatamente. Né? O que você não pode é mudar uma verdade. Tipo assim, se daí há 10 anos atrás a gente conversou sobre o termo vidya, que é verdade, como é que é a mecânica mental, né? A mecânica mental continua até hoje. Então, eu não tenho que mudar uma verdade, que daí eu vou estar na ânsia de criar novidade, eu deixo de propagar a verdade e começo a propagar a mentira, começo a inventar. Agora, a compreensão do processo, então, se a gente conversar sobre a mente, sobre a verdade, sobre o processo, a gente agora conversa sobre o detalhe de como que cada um dos 5 órgãos do conhecimento vai pegar e vai trazer e tal, e que, na verdade, a mente tem um espelho. Então, a gente vai, a cada dia, colocando uma peça nesse grande mosaico que é a vida inteligente. Para quê? Para que a gente consiga, então, em montando esse mosaico, a gente consiga descobrir que o mosaico que eu estava montando é um espelho. Perfeito, perfeito. E aí terminei de montar o espelho. Estou pronto e acabado? Não. Então agora você pega e você vai polir o espelho. Bem isso. E em polindo o espelho, daí você vai ver a realidade, né? Aí sim, aí você está no bom caminho, aí a tua busca é correta, e aí você não está aprendendo, não está entendendo, está compreendendo, abraçando. É como, o que é o complexo? Plexus plexere, né? É abraço, com é todo. Então, quando você tenta abraçar tudo para resolver, fica complexo. O compreendere, né? É você se assenhorar daquele conhecimento e aquele conhecimento fazer pramana, assim, alterar materialmente tua alma, alterar materialmente o teu corpo, né? É fazer com que se funda, né, o universo em você. Isso é irreversível, né? Independente de a gente estar vivo ou não.
Perfeito. Jorge, já demos as dicas aí, vai ser legal. Muito obrigado. E vocês fiquem seguros aí, porque o Jorge e eu, a gente se cobra tanto, eu vou te contar, né? Para a gente fazer. Olha, a gente passar, para a gente não pisar na bola, vamos falar na gíria, né? Para a gente fazer a coisa como tem que ser feita, né? Então a gente sempre prima por tentar passar as coisas da melhor maneira possível. Claro que nós vamos cometer erros ao longo desse percurso, falamos disso aqui, né, nessa busca, todos nós cometemos erros, mas a gente procura, tenho a certeza que a gente procura muito mais acertar do que errar, tá bom? Porque, assim, o que deve nortear a vida de cada um, a busca que deve dirigir a vida de cada um, é primeiro a gente tentar fazer o melhor possível. Isso aí. Né? E segundo, a gente ter a garantia que nem que seja em um átomo, hoje vou ser melhor que ontem. E aí, isso tem uma coisa, assim, que daí diz o professor Henrique José de Souza, assim, aí como é que a gente realiza o impossível? É simples. Você pega o impossível e transforma ele em difícil. E o difícil é realizável, é possível. Então, se o difícil é possível, o impossível não existe. Então, não existe impossível para um ser humano que esteja determinado a caminhar na direção dos ditames da lei, fazendo o quê? Trabalhando para a felicidade da humanidade como um todo, e como você faz parte da humanidade, você também vai experienciar a felicidade. Né? É isso aí. É isso aí. Brother, muito obrigado mais uma vez, sempre à disposição nossa aqui. Obrigado, Grego, obrigado. É uma felicidade muito grande. Assim, cada vez que a lei permite que daí eu venha aqui para a gente conversar, é uma felicidade. É uma felicidade, sim, uma verdadeira excepção de felicidade. Tá? É isso. Fique bem, meu querido. Fraterno abraço. Fraterno abraço para vocês todos. Fiquem bem, fiquem em paz, que vocês tenham uma boa caminhada, longa, profícua, e que a lei continue agindo em cada um de vocês e através de cada um de vocês para a gente consiga deixar esse mundo habitável para seres humanos. É isso aí. Abraço. Gente, isso aí. Então, lembre-se, entendimento. Acho que é o programa 140 e pouco da coleção Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo. Assistam os 2 programas, tá bom? Fraterno abraço e um feliz sempre.